Boa noite. Anunciados como a solução para o transporte de passageiros durante a Copa do Mundo, os BRTs começaram a funcionar na região metropolitana do Recife em junho de 2014. Hoje são 64 veículos que conduzem diariamente 80 mil passageiros. Mas o número ainda fica muito aquém da demanda do Grande Recife, onde cerca de 2 milhões de pessoas circulam nos coletivos. A integração dos BRTs com os ônibus convencionais é um processo em andamento e o objetivo é facilitar o deslocamento dos passageiros nos corredores Norte e Sul, Leste e Oeste. Algumas estações ainda estão sendo construídas. Nas faixas que deveriam ser exclusivas, é frequente a circulação de veículos particulares e ônibus convencionais. No corredor Norte e Sul, a acessibilidade também é outro problema, principalmente para pessoas com dificuldade de locomoção. Se, por um lado, os BRTs que estão sendo introduzidos no trânsito têm problemas, a situação se torna mais crítica ainda entre os convencionais. A população reclama de superlotação, atrasos e calor, entre outros problemas. Para discutir a situação dos BRTs e linhas convencionais, o Opinião Pernambuco convida Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e também professor da UFPE. André Melibeu, diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transportes. Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. E você também pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E a gente quer começar essa nossa provocação, que na verdade é mais uma conversa mesmo sobre o transporte coletivo aqui na região metropolitana do Recife, lembrando que estamos há praticamente 8 meses, né, do início, da chegada do primeiro BRT. E ainda temos, né, alguns problemas, como a gente pôde colocar aí na abertura, são 66 veículos circulando, mas a expectativa é que nessa primeira etapa esse número chegue próximo de 200. O processo não está, de certa forma, ainda muito lento. É possível que você, André, diga que não, né? Mas então vamos começar com o doutor Oswaldo, depois você rebate. Como você disse, isso estava previsto para a Copa do Mundo. Eu entendo um pouco esse problema desse atraso por um viés ainda muito ruim que nós temos de falta de planejamento. Eu acho que faltou planejamento, e um planejamento realmente bem feito, que pudesse garantir não só que ele estivesse pronto à época da Copa. Da parte de quem? Da parte do governo, óbvio, né? Que era o responsável pela implementação disso. Obviamente pode-se ter outros problemas aí vinculados, mas o fato é que deveria estar pronto na Copa, né? E problemas também de planejamento, no meu entender, porque o BRT, a principal característica dele é ter um sistema viário livre, ou seja, ele tem que ter uma faixa dedicada a ele. E, infelizmente, nós não conseguimos concluir, vamos dizer, a primeira no corredor leste-oeste. Ele deveria circular livre em Camaragibe, porque deveria ter se construído um anel que desviaria o tráfego, e ele já inicia, vamos dizer assim, em Camaragibe com o tráfego misto. Isso, no meu entender, é uma coisa que deixa um pouco a desejar para a característica do próprio BRT. Então, para mim, foi uma falha de planejamento. André, para o governo, é justificável esse atraso? Na realidade, quando a gente começou a discutir o BRT, mais ou menos em 2010, existiu ao longo deste processo a possibilidade de se implantar um monotrilho. E nós passamos aí, o governo passou um tempo razoavelmente grande discutindo uma solução, inclusive seria um monotrilho que atenderia o corredor Norte-Sul parcialmente, atenderia a Avenida Norte. Então a gente demandou um tempo muito maior de discussão quando tomou-se a decisão de se implantar o BRT. Nós tivemos diversos problemas que acontecem de alguma forma, desapropriações foram extremamente difíceis de serem feitas. Inclusive, houve a necessidade de se mudar o traçado do ramal da Copa. Ele foi totalmente alterado em função da quantidade de desapropriações que foram necessárias. O grande objetivo era esse, ou seja, você ter um ramal da Copa para a Copa do Mundo e tinha também o sistema de BRT.
A gente conseguiu implantar até junho, a gente implantou parcialmente os serviços de BRT, a gente atendeu muito bem a Copa do Mundo, ou seja, que era o objetivo maior, e tivemos depois, ao longo deste processo, a gente teve alguns percalços. Eu acho que é público que tem hoje, que uma das construtoras, ela está envolvida num problema aí sério, aí, no escândalo aí dessa Operação Lava Jato, e houve, de fato, uma quase paralisação dos serviços do corredor leste-oeste. A gente tem hoje os 2 terminais de integração, que estão aí incompletos, da 3ª e 4ª perimetral, que não foram executados, algumas estações ainda que estão em fase de execução, mas que, e o túnel que de fato é o que vai ser agora aberto ao tráfego a partir do dia 15. Já houve uma negociação do governo, do secretário de Estado, no sentido de fazer com que essas obras fossem retomadas. E foi retomado o túnel da Abolição, que dia 15 está sendo aberto, e também está sendo discutido aí, eu acredito que agora no início de abril se retomem todas as obras desse corredor e que a gente conclua isso no prazo máximo de 6 meses, para que o corredor leste-oeste esteja na sua plenitude, com todas as integrações previstas e principalmente, ou seja, com a retirada dos veículos convencionais, os ônibus convencionais que hoje circulam junto com o tráfego misto. Vamos ouvir o Cyrano. Cyrano, está explicado e está convencido você como usuário e representante dos usuários? Boa noite, né, aos telespectadores da Opinião Pernambuco. Vejamos, temos diversos problemas, né, aos olhos vistos. Né. Eu entendo inicialmente como se deu esse processo. Se deu através da provocação do Sindicato dos Empresários, né, Urbana, junto ao governo do Estado, apresentando a proposta do Jaime Lerner para que fosse construído esse sistema de transporte aqui na cidade do Recife, na região metropolitana. Daí o governo comprou a ideia e tentou implementar. Para os usuários, acho que é interessante você ter uma alternativa a mais, mas as dificuldades são enormes. Já vista, você tem terminal sem concluir, e isso estava previsto em dezembro de 2014, finalizar. E quem perde são os usuários de ter um equipamento a mais que traga conforto para o mesmo e seja transportado com certa rapidez. Conforme o próprio professor coloca aí, o sistema ele acaba se contaminando com o tráfego comum e acaba atrasando a circulação dos próprios BRTs que teriam um perfil diferenciado de transporte de passageiro. Resumidamente, o BRT é uma alternativa de fato boa e importante para um transporte coletivo? Eu entendo que pode ser uma complementação, mas no nosso caso, no meu entendimento, posso estar errado, teríamos que botar outro equipamento aí. Outro equipamento que fosse mais atrativo para os usuários deixarem seu carro em casa e venham utilizar o sistema público de transporte passageiro. Entendo que o BRT não tem sido esse atrativo. Eu acho que faltou assim, uma certa ousadia por parte do governo do Estado. Você paga hoje por um equipamento desse R$1.100.000. A empresa privada compra um negócio desse. Você poderia comprar um outro equipamento para que o usuário se sentisse atraído e deixar o carro em casa. E eu entendo que não seria esse tipo de equipamento. A pergunta ainda está valendo. Pode seguir, Oswaldo. O BRT é uma excelente alternativa. Eu vou dizer por quê. Né? Hoje o BRT, se você brincar, acho que existem 60 exemplos pelo mundo afora, dos Estados Unidos, a China, Japão. Onde você entrar, você tem BRT. É um troço que tem funcionado. Ele se assemelha, se ele seguir as características que ele deve ter, ele não é um sistema de ônibus, é um sistema diferenciado, assemelhado ao metrô. Por que ele é assemelhado ao metrô? Porque ele tem via própria, deveria ter via própria, ele tem embarque e desembarque a nível, ele tem cobrança externa, ele tem um controle da operação extremamente refinado em termos de, não só de comunicação com uma central de operação, que o próprio motorista pode se comunicar com a central por via de texto ou por via de rádio. Quer dizer, tudo isso, essas coisas que são as características, fazem com que ele tenha um menor tempo de embarque e desembarque e um tempo de deslocamento muito menor, com uma velocidade muito maior. Qual é a grande outra vantagem dele? Ele dos meios tradicionais de transporte, é o que mais barato custa.
você tem opções. Uma opção que eu acho que o governo deu, realmente, que o André Belibeu falou aqui, que não tem nada a ver nesse trilho que eu estou falando, que é o tal do monotrilho. Esse é um negócio que, para mim, existe em parque de diversões Disney, mas não é uma modalidade de transporte reconhecida. Se você pega um BRT hoje custa da faixa, vamos dizer, eu estou sendo mais conservador, mas de 7 a 10 milhões de dólares, dependendo da sua qualidade, de sua, né? Se você vai pular para um outro meio, que é ferroviário, um bonde moderno, que eles chamam de veículo leve sob trilho, você está pulando de 6 a 10 para 3 vezes isso. Então, eu estou falando aí entre 20 e 30 milhões de dólares o quilômetro. Se eu vou optar por um metrô, eu já chego a 100, 150 milhões de dólares o quilômetro. Então, agora, vamos ver a demanda. O BRT consegue transportar de 30 a 40 mil passageiros por hora, por sentido. O metrô do Recife, por exemplo, transporta 22 hoje. Né? Nós não tem. E aí o VLT tem a mesma característica de demanda do BRT. O metrô pode chegar a 66, 70 mil passageiros por hora por sentido. Agora, com essa diferença de custo e no plano diretor de transporte da nossa região, não houve nenhum corredor que tivesse demanda para 2020 superior a 20 mil passageiros, 20, 25 mil passageiros por ano. Então, por que eu vou gastar muito mais? Porque eu não preciso ter uma rede, eu não preciso ter uma linha, não. Eu tenho que ter uma rede de sistema de transporte de alta capacidade. Essa é a característica. Então, com isso, o BRT você pode suprir mais linhas e começar a fazer uma rede. Aí sim. Eu acho que nesse contexto só, Silvano, complementando, veja, ainda tem a flexibilidade operacional. A gente vai ter com esses BRTs viagens paradoras e viagens expressas. Isso é um ganho de tempo enorme, que o usuário quer é tempo. Então, assim, me desloco de Camaragibe, começo a parar nas estações a partir do Derby. Isso é um ponto extremamente importante. E outro ponto que eu acho que eu vejo no BRT, não como uma disputa de modal entre BRT, entre VLT, entre metrô, é ele preservar o leito, ou seja, você preservando, entendo uma faixa, entendo e se definindo que ali é de transporte público, você pode no futuro até mudar o modal. O que a gente precisa hoje, eu acho assim, é ampliar, é ter de fato para o usuário do sistema de transporte público um serviço que atenda às necessidades dele, principalmente em termos de velocidade. O que ele quer, o que ele busca é velocidade, é tempo. Certo. Eu achei curiosa essa colocação do Oswaldo, que ele estava utilizando o tempo presente. Tem isso, tem aquilo, e quando chegou na questão da faixa única, ele utilizou o deveria ter faixa única. Né? Perfeito. E aí esse é o ponto. Na verdade, o BRT, quando ele foi, Oswaldo fez a colocação, o professor fez a colocação, que em Camaragibe haveria necessidade de você fazer uma implantação de um binário, para que pudesse preservar Belmino Correia para o BRT. Isso não foi feito. E a gente teve, inclusive, que redimensionar a quantidade de veículos, porque houve uma redução de velocidade. É claro que quem não gostaria de ter um BRT puro, 100% segregado, um BRT 100% rodando em faixa exclusiva, era o desejo. Isso ocorre hoje no Rio de Janeiro, ele tem um Transoeste que foi um corredor totalmente implantado. Já em Belo Horizonte, que é o BH Move, isso não ocorreu. Inclusive, você tem dentro de um corredor de BRT cobradores em alguns ônibus. Esse era o ideal, esse era o desejo de todos nós. Mas eu acredito que isso não pode impedir e não pode, de certa forma, vir a mascarar um grande ganho que houve para os usuários. O que eu posso colocar para vocês assim, de uma forma concreta. Houve uma pesquisa feita pelo Instituto Harrop, onde o índice de aprovação dos usuários do BRT foi superior a 88%. Não, indiscutivelmente ele é um transporte, você está viajando com uma velocidade maior, com conforto, com ar-condicionado, etc. Agora, o que André salientou é importante, que é a história que são dois tipos de capacidade. O que eu falei aqui, quando eu disse 40, de 35 a 40 mil, é quando ele tem essa possibilidade de ultrapassagem. Ou seja, se não tiver, aí a baixa... Tem um problema aí, Cirano, que a viagem, na verdade, ela não é 100% BRT, ela não é 100% no ar-condicionado, ela não é 100% no conforto do veículo rápido.
né? Você sai de seu bairro e você vai para uma integração e aí e isso é o que vai acontecer com a maioria das pessoas que lá na frente vão tomar esse BRT. Eu gostaria de retomar esse debate aí sobre esse modal. Eu acho que as soluções não podem ser pequenas. Se a gente quer buscar as soluções, tem que usar. Não adianta aqui, a gente está colocando as questões do ponto de vista de que, por exemplo, hoje, efetivamente, hoje, né, não sei amanhã, o BRT ele não é só em Camaragibe, é aqui em Olinda, quando ele passa, ele perde em velocidade, quando ele contamina com outro tráfego. E aí eu sei que pode ser resolvido futuramente, mas hoje a realidade é essa. E o equipamento, eu acho que a gente tem que ousar. Tem que ousar. E se a gente quer ousar e quer efetivamente apresentar um valor, uma proposta para a sociedade, onde você consiga trazer o usuário cativo de carro para o sistema, não vai ser através do BRT. Não vai. Isso não vai. Olha, Cirano, eu discordo de você, viu? Sim, Discordo muito. porque, vamos esperar um pouquinho para ele a concluir gente o fala raciocínio. dos custos que representa a implantação de outros sistemas, aí isso a gente vê. Mas vamos ver os custos desse sistema como está sendo hoje, como quem está bancando. De uma certa forma é a sociedade. E aí tem que conversar com ela, o que ela quer. Porque não pode acontecer como você tem hoje. Você tem estação que não funciona, estação parada. Isso com o usuário perdendo. Cirano, a gente ainda vai tocar em todos esses pontos que você começou a colocar agora. Como a gente vai ter que chamar o intervalo dentro de mais um minuto, eu queria somente que você trouxesse uma resposta sobre isso. A sociedade, ela foi chamada a discutir sobre a implantação do BRT, ela foi chamada a questionar até que ponto esse modal, ele seria importante para resolver o problema? Eu participei de várias audiências públicas, quase todas elas que aconteceram. Foram feitas algumas ponderações com relação ao sistema que não foram levadas em consideração, a verdade é essa. Porque a audiência pública hoje funciona mais para enganar, para dizer que consta, você fala, apresenta, pondera e não é levado em consideração. Porque já havia uma definição política clara para fazer com que a coisa acontecesse. E não ia ser o usuário que iria, de uma certa forma, modificar a decisão. Infelizmente, eu discordo aí desse ano. Só certo. A gente vai chamar o intervalo, na volta aí vocês fazem suas colocações. Lembrando que você pode participar do programa através de perguntas ou do seu comentário pelo e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. É só um instantinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema BRTs e linhas convencionais. Participam do programa Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor da UFPE. André Melibeu, diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transporte. E também Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. E no bloco anterior, né, quem estava acompanhando percebeu que teve um momento que o doutor Oswaldo pediu a palavra e depois foi o André. Mas a gente entrou num acordo aqui e o André está mais incomodado e queria questionar o posicionamento Na realidade, eu acho que a gente não pode discutir um estudo que foi contratado em 2007 pela CBTU, que foi o Plano Diretor de Transportes Urbanos. Fato, isso é um fato que houve um contrato e houve um dimensionamento dos corredores em relação às demandas futuras, presentes e futuras. Quando se definiu por um equipamento, não foi baseado no achismo, foi baseado em fatos. Ou seja, o Estado tinha na mão um estudo e o governador Eduardo Campos, na época, sempre citou o estudo do PDTU. Fez questão de citar, não foi uma decisão política, pelo contrário, foi uma decisão técnica baseada em um estudo. Ele não foi, eu acho que vai ser um BRT, eu acho que vai ser um metrô, eu acho que vai ser um monotrilho. Ele, de posse desses estudos, ele tomou essa decisão baseada em critérios exclusivamente técnicos, onde, neste PDTU, teve a participação de técnicos do Estado, técnicos da própria CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, tá certo? E que foi quando se apresentou esse estudo. Então, eu discordo de Cirano, mais uma vez, quando Cirano faz colocações que, de fato, não são reais, que, de fato, não tinha, naquele momento,
a oportunidade de se trazer um sistema de metrô. Eu vou dar exemplo de Bogotá. Não podemos pensar ainda numa expansão maior do metrô aqui na região metropolitana, assim como lá em São Paulo, por exemplo? Repare, eu acho que, como o André falou, nós temos um estudo, um plano diretor de transporte urbano, que fez essa projeção dessas demandas. Não tem por que eu implantar uma linha de metrô, que, como eu disse aqui, custa 150 milhões de dólares, ou seja, mais de 15 vezes que custa um BRT, se o BRT pode atender. E isso é uma coisa que vai, à medida que você for evoluindo, tá certo? E vai tendo essa rede, você pode transformar depois alguma dessas linhas em veículo ferroviário, por exemplo. Pode, porque não tem problema nenhum. Agora, na medida que essa demanda for crescendo, hoje não há necessidade. O que hoje nós temos necessidade... Não há necessidade ou não há recursos? Não há decisão política como o próprio Cirano colocava? Não há necessidade em relação ao BRT. Se eu implementar o BRT e, além dessas duas linhas, começar a me preocupar, sim, em complementar as outras, tipo a Avenida Norte, que a gente tem de arranjar uma solução, ou mesmo os outros corredores, e formando uma rede, é o mesmo processo. Se você quiser olhar um sistema de transporte bem bolado, olhe para Bogotá, né, que utilizou a tecnologia de BRT e foi montando a sua rede. Agora, o que é importante é garantir todas as características técnicas desse BRT, que não é um sistema normal de ônibus. Uma coisa que eu achei ruim, foi por não ter ficado pronto. Há um esforço, obviamente, muito grande em fazê-lo gradativamente atingir isto, mas isso desgasta a imagem de uma coisa que deveria vir com todo o vigor, mostrando que é uma coisa diferente, né, um sistema de transporte diferente, que pode sim também atrair os usuários. O problema de atrair usuários, inclusive de carro, não é só o problema do próprio modal. O próprio metrô não atinge. Por quê? Os sistemas os terminais. Porque não tem estacionamento sequer para carro, para fazer uma integração com o carro, ou com a bicicleta, que ainda é muito precário. Então, isso tem que se pensar de uma forma global, para que você possa realmente fazer essa atração. Cirano. Veja só, vamos partir para o PDTU, né, o Plano Diretor de Transporte Urbano. Este, se eu não me engano, está desatualizado, né? Precisa se atualizar frente às transformações que aconteceram nesses últimos 8 anos. Precisa. Então, eu entendo que usar algumas informações desatualizadas que foram usadas naquele momento, realmente você vai incorrer no erro futuro. Então, dizer que a base era, claro, mas uma base errada. Uma base que tinha elementos. Acho que você é muita ousadia tu dizer que está errado. Não, o plano diretor, se em algum momento o mesmo estava com a base correta, mas passado 4, 5 anos, já atualizadas as decisões. Então, pronto. E a gente não leva isso em consideração para fomentar um planejamento urbano, e fica difícil. Os planos diretores, geralmente transporte urbano, ele tem o ciclo dele é de 10 anos. Sim. Se você pegar, por exemplo, Rio, São Paulo, eles se repetem a cada... Claro, você pode fazer pesquisas intermediárias, etc. Tal, mas a repetição do plano é a cada 10 anos. 10 anos, correto. Quer dizer, essa coisa também não muda e nem explode do dia para a noite assim, tá certo? Então, e as previsões, ou seja, as taxas de crescimento, mesmo de automóvel, foram usadas, vá lá no plano, você vai ver que as taxas eram o quê? 8%, 9% ao ano. É a mesma que tem hoje. Agora, talvez com essa recessão, cai um pouco. Cai um pouco, entendeu? É verdade. Então, a questão não é essa, no meu entender, ou seja, se cometeram, como eu disse, cometeram-se alguns erros iniciais de planejamento que atrasaram isso, fizeram ele ficar gradativo. Então, isso para mim, em questão de marketing, é muito ruim, para atingir este objetivo que você quer. Se a gente pudesse ter oferecido uma coisa assim, isso aqui está pronto para usar, não sei o que, né? E aí você usasse o marketing, de acordo, houveram coisas, inclusive, que eu acho que a gente não está tocando aqui, que de certa forma prejudicaram. Por exemplo, o próprio planejamento de como eu implanto isso. Por exemplo, vamos pegar a Caxangá. A Caxangá se decidiu, não, o BRT vai funcionar, daqui botaram as estações, e aí os ônibus comuns que já funcionavam lá não poderiam funcionar pela faixa. Jogaram ele para o tráfego misto, sem ele estar incorporado ao BRT. O que é que aconteceu? Muitas das pessoas, e não foi uma quantidade pequena, ficaram obrigados, tinham uma faixa exclusiva, de repente deixaram de ter a faixa exclusiva e começaram a perder tempo,
porque ali o congestionamento era grande. Isso foi um questionamento meu sempre. Ou seja, a implementação desse troço, na minha cabeça, deveria fazer alguma coisa para resolver isso. Tem uma questão assim que, pelo menos eu na posição de usuário, né, digamos, usuário, ainda não entendo dentro dessa lógica da distribuição do BRT, como, por exemplo, uma população que reside em Pau Amarelo, no Janga, em Olinda, né, que tipo de utilização ela poderia fazer efetivamente de um transporte como um BRT? Hoje, isso é praticamente impensável, né? Porque ela vai descer para o Recife e não teria que se deslocar para um terminal de integração para vir para cá. É lógico. Né? Então, ela vai continuar usando o ônibus convencional. Né? Então, a gente tem assim, um grande trecho, por exemplo, que não é contemplado. As outras áreas onde a malha não alcança também ficarão completamente descobertas. A gente colocou aqui um número de 66 veículos para a primeira etapa, o senhor colocou que deve chegar próximo a 180 veículos e atender a uma demanda, talvez, 300 mil pessoas. 350 mil pessoas. Para uma população de 2 milhões de pessoas. Né? Então, em que momento a gente teria esse modal com fôlego, como é o fôlego de um metrô, como a gente colocava, que atende, no caso lá de São Paulo, a quantos milhões de pessoas? Mas desculpe, a rede de São Paulo inicial, vamos citar que você está falando do metrô de São Paulo, claro, as demandas de São Paulo não são as demandas daqui, isso que eu queria já salientar e reafirmar, não são. Né? O metrô, como eu disse, é uma demanda por dia, ou seja, se você multiplicar, é de 700 mil passageiros, uma linhazinha, tá? Mas não é isso. Então, no caso aí, o que eu falo é ter você disse, aqui não está atendido, aqui não está atendido, ele está atendido. Inicialmente, vai ter que ser feito o atendimento através de alimentações a terminais. Uma futura, deveria se buscar espalhar essa rede. Ou seja, você trazer outros corredores, que com isso você pode aumentar. Mas é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter uma rede. Essa rede para possibilitar a pessoa se aproximar dela ou por integração, ou mesmo a pé, ou de bicicleta, ou de carro, né? E se mover dentro dela. Enquanto hoje a gente está com 2 corredores apenas, tá certo? E mais os corredores de metrô. Isso já é alguma coisa, mas não é uma coisa, merecemos muito mais do que isso? Claro que sim. É verdade. Veja, só para a gente, complementando o que o Oswaldo está colocando, a gente tem 2 corredores em fase de implantação, não estão concluídos. Como eu coloquei, a gente tem um terminal da 3ª e 4ª perimetral que precisam estar concluídos da Caxangá, para que a gente possa retirar os veículos convencionais de fora do corredor e colocar todos os veículos como BRT. A gente está lá também num trabalho de conclusão do terminal de Abreu e Lima. Temos aí já licitado que seria o ramal Agamenon. Então, temos aí pensado que seria o corredor da 4ª perimetral, que também estaria pensado como BRT, e nada, veja, impede que em breve a gente tenha lá um corredor de Boa Viagem, da Domingos Ferreira. A Domingos Ferreira, a Via Mangue, quando ela foi pensada, ela tenha como objetivo desafogar o trânsito em Boa Viagem e possibilitar a implantação do corredor na Domingos Ferreira. O que a gente não pode colocar, a gente nunca teve um corredor de BRT, a gente nunca teve, sempre foi corredor de ônibus, a gente está mudando o equipamento, o que o Oswaldo coloca é perfeito. Tá? É embarque nível, com sistema informatizado fortíssimo dentro dos equipamentos, ou seja, ITS muito grande, muito forte, que são sistemas inteligentes de transporte para esses sistemas embarcados. Então, a gente não pode imaginar que do dia para a noite a gente vai ter todos os corredores implantados. O que a gente quer, de fato, é que esses corredores estejam concluídos, que a gente tenha a velocidade que a gente planejou, uma velocidade em torno de 23 km por hora. Essa primeira etapa, ela fecha quando? Ela deve fechar aí até meados de julho, agosto, a gente deve estar com isso concluído. Ou seja, a retomada das obras do corredor leste-oeste. O que ele coloca, que André coloca. Doutor Oswaldo, vamos permitir que o Cirano se coloque também no debate, depois a gente volta. Essa retomada do corredor leste-oeste, aí a gente deve ter um prazo aí, algo em torno de 120 dias, no mais tardar, para concluir os terminais integrados, para concluir as estações que estão faltando e a gente possa vir a operá-lo na sua plenitude do que foi imaginado. E o corredor norte e sul também. Cirano. Veja só, pessoal. Assim, eu acho que tem que ver a questão do usuário. Eu sempre coloco o lado do usuário. E aí, pessoal, é melhor ter um equipamento do que não ter nenhum. Daí que, da forma como está sendo colocado, eu vejo como
assim, aquela história. Você é contra por ser contra? Não, pessoal. Acho que a gente não está apresentando efetivamente soluções, por exemplo. A gente está fazendo equipamento, mas tem a questão da tarifa, da inclusão de mais usuários no sistema. Por exemplo, não discutiu-se, colocando isso aí no bojo, a questão da tarifa única, da tarifa zero, algo nesse sentido, para que viabilize a inclusão de mais gente, entendeu, André? A gente está só vendo a questão do equipamento, que é importante, porque não adianta você ter hoje umas carroças transportando gente da forma como é transportado. Tá certo? Eu acho que tem que ser feito, e está sendo tentado, eu acho que não vejo um esforço no sentido de apresentar um transporte melhor para a população. É difícil isso, na medida que envolve interesses econômicos contrários. Não adianta, por exemplo. Cirano, repara, isso é indiscutível, ou seja, você está oferecendo um serviço de transporte excepcionalmente melhor do que você tinha. Tá certo? Você tem um ônibus confortável, um ônibus com ar-condicionado, como disse, as paradas, o acesso às paradas, é um sistema diferente do sistema de ônibus. Tá? Agora, como eu disse, e ele tem um potencial muito grande se ele for realmente concluído como deve ser concluído. E como o André colocou aqui, a operação dele, ele tem como fazer a ultrapassagem nas estações. Você pode fazer programações. Eu vou dar um exemplo de Bogotá. Bogotá tem uma linha que é um T. Então, os caras começaram a monitorar e viram que o cara que subia aqui nessas duas primeiras estações só descia no outro extremo da outra linha. Então, o que é que eles fizeram? Pega um ônibus que só para aqui e aqui e só vai despejar o cara aqui e aqui. O cara corta a cidade todinha sem parar. Quer dizer, ele pode, desde que haja este planejamento, esta coordenação, você fazer viagens expressas, semi-expressas, paradouro, entendeu? E isso, o que é que ganha com isso? Você ganha tempo de viagem. O cara tem um trânsito livre, porque ele deveria estar com todo o corredor. Claro que hoje tem uma série de problemas, mas isso é uma coisa que pode ser, com fiscalização, com tudo, controlar. Né? E também a questão dos semáforos. Você, mesmo que você tenha cruzamento em nível, você tem sistema de atuação que possa beneficiar a movimentação do... Então, indiscutivelmente, ele é um sistema diferente e é um sistema bom. Agora, precisa ser finalizado e tirado todo o proveito que ele tem mostrado o mundo afora. Como funciona o sistema de tarifas para o BRT? Não, o BRT, inclusive, é a tarifa ANEL A, é 2,45, é a menor tarifa do sistema. Com todo esse investimento que foi feito e com todos esses custos que foram agregados, a tarifa para o usuário continua a mesma. Eu até volto um pouco para a Cirano, é um contrassenso você implantar um sistema muito mais caro e querer uma tarifa baixa e querer até o passe livre. Veja, alguém tem que bancar a conta. No final, a conta é bancada. Hoje, o Estado ele subsidia parte do sistema de BRT. O custo dessas estações, o Estado está bancando. E ele banca para quê? Por quê? Para não aumentar a tarifa. Ele não tem como o empresário assumir os custos dessa tarifa e não impactar, assumir esses custos e não impactar na tarifa. Todos os ônibus que são de linhas convencionais, que vão para a integração, eles já chegarão lá com essa tarifa A, e o passageiro desce e ele faz a conexão, mantendo essa tarifa A, ou tem ônibus hoje que chega com tarifa C? Na realidade, a gente tem situações distintas. No caso específico do corredor leste-oeste, a gente tem praticamente 99, apenas uma linha que é Araçoiaba-Camaragibe, que é o anel B. Todas as linhas são, aí ele vem lá no alimentador de Araçoiaba, uma linha que tem 33 km de extensão, vai para o terminal de Camaragibe e ali ele pega o BRT. No corredor norte-sul, sim, ali você tem mais linhas, algo em torno de 21 linhas de todo o corredor, que são anel B. Uma linha com anel 3,35. Inclusive, o governo decidiu não aumentar, não foi aplicado o reajuste nas linhas do anel B, porque é a intenção do governo fazer com que as tarifas sejam únicas, nivelar as tarifas. Então, você já teve o reajuste nas tarifas do anel A e o anel B permaneceu no mesmo valor. Então, a ideia é, ao longo dos próximos 4 anos, fazer um estudo, e vai se estudando, para se implantar a tarifa única. Isso foi uma promessa de campanha do governador Paulo Câmara e que está sendo estudada. Veja, já tomou como uma primeira decisão. Eu não aumento o anel B nem o anel G. O anel G era 2,65, permaneceu em 2,65 e aumentou só o anel A e o anel D. Então, é uma política do governo fazer isso. Agora, repare, tem de esclarecer, muita gente ainda não sabe.
foi feita uma licitação, que deveria ter sido feita há muito tempo. Se conseguiu licitar o sistema. Já foram assinados 2 contratos, que são justamente os contratos que operam o corredor norte, sul e leste-oeste. Aí não tem conversa, ou seja, isso tem um custo definido que o empresário colocou na licitação, tá, para operar isto. E a receita é preocupação do governo. Se o governo querer botar uma tarifa maior para subsidiar menos, ele coloca. Senão ele vai botar uma tarifa menor e vai ter que subsidiar mais. Isso é coisa contratual. E aí você tem direitos e deveres. Direito do governo e dos usuários e também seus deveres, e a mesma coisa do lado do empresário. Essa é uma relação que eu acho que é salutar, porque aí você tem a coisa clara, não é? É isso que deveria ser. Precisamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Opinião Pernambuco. É o nosso e-mail, opiniãope@ufpe.br. Então, daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema BRTs e linhas convencionais. Participam do programa Oswaldo Lima Neto, doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor da UFPE. André Melibeu, diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transporte. E Cirano Lopes, representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Cirano, você acredita que a população está disposta a pagar um valor, ainda que seja um pouquinho mais alto, desde que o serviço ele atenda às suas necessidades? Eu acredito que não. Na medida em que hoje nós temos pessoas excluídas do sistema porque não tem como pagar. A verdade é essa. Agora, a grande questão é como você vai garantir um transporte de qualidade, rápido, seguro, confortável, para essa população que vem atender com horário, com um intervalo digno, que ela não passe mais de 40 minutos numa parada esperando um ônibus, que ela não seja forçada a levar 2 horas para se deslocar do seu trabalho para a sua residência, entendeu? Precisa se discutir isso, à medida que hoje... Hoje você tem que somar os 2 deslocamentos, né? O tempo dos 2 deslocamentos, o deslocamento do convencional e o deslocamento a partir da integração, né? O deslocamento do BRT. E hoje, com o BRT, houve uma redução em torno de quanto no tempo de uma viagem, por exemplo? Eu não tenho noção de quanto, mas na integração nós sabemos que é um salve quem puder, lá na integração. A situação é meio caótica. Você Vamos tem ver, esse número? Xambá, como funciona, Camaragibe, Macaxeira. Eu, particularmente, vivencio esses locais. E lá é deprimente, degradante a condição. Tá certo? E aí é uma questão de ser trabalhado, de ser melhorado esse processo aí, desse sistema que seja um pouco mais atrativo. Doutor Melibeu, o tempo da velocidade do BRT, né, e se a gente for somar com essa outra que permanece da mesma forma... A gente sempre teve as linhas alimentadoras, ou seja, nós implantamos os sistemas de BRT, nós já tínhamos um corredor, uma malha implantada. O que nós estamos fazendo aqui é trocando o equipamento e tentando buscando dar mais velocidade, reduzindo o tempo de viagem. O que é que a gente conseguiu com a implantação agora, um trecho ainda não na sua plenitude, nós temos ainda o corredor com tráfego misto dentro do próprio corredor, tem invasões de faixa. A velocidade média do corredor anterior era na ordem de 15 km por hora na faixa de horário de pico, pegando de 6 às 8 e de 5 às 7 da noite, 17 às 19. Hoje nós estamos com 19 km por hora de velocidade média. Houve um Isso ganho... tanto no sul como no norte? Tanto nos 2. No sul ainda houve um pouco mais. Eu pego mais o corredor leste-oeste, onde de fato a gente tem hoje um controle maior, porque a gente está com o corredor todo implantado, desde Camaragibe até Guararapes. Nos outros corredores a gente está pegando só trechos ainda. P15 indo até o centro e Pelotas indo até o centro, e temos ainda uma faixa dentro, que é a Cruz Cabugá, ainda muito conurbada em relação ao que a gente pretende, ou seja, o corredor foi pensado em ter uma faixa exclusiva na Cabugá. Nós vamos ter que colocar a faixa e segregar a Cabugá para o transporte público. Isso é uma decisão que vai ter que ser tomada a qualquer momento, em algum momento, mas vai ter que ser tomada, senão o BRT ele perde a sua eficiência. A gente acompanhou uma briga, né? Briga é o modo de falar,
entre a Prefeitura e, inclusive, a Marinha, né, tentando criar uma ampliação ali para se colocar mais uma faixa. Parece-me que a população ela acabou perdendo essa batalha. Né? Eu falo a população porque a Prefeitura tentou e a população ficou sem. Então, isso significa que quem vier de automóvel particular, no sentido, todo sentido da Zona Norte. Cidade, né? subúrbio, Igaraçu, Abreu e Lima, Itamaracá, Cruz de Rebouças e todo o trecho de Olinda, todo mundo vai morrer ali naquele funil. Você vai ter, de fato, vai ter uma retenção, é prioridade para o transporte público. Você vai ter uma prioridade para a faixa de BRT, onde você tem uma previsão de transportar Mas há outras áreas que não chegaram a ser tão penalizadas quanto será a dessa população da Zona Norte. Deverá, veja, o projeto BRT, ele previa o alargamento da Cruz de Cabugá. Ele previa que se manteriam as mesmas quantidades de faixas que tem hoje. Tá. Ele foi implantado sem que houvesse esse alargamento. Em algum momento isso deverá acontecer. Porque não podia a gente parar e esperar que fosse alargado para você colocar e implantar o BRT. Aí eu repito, né, o BRT é um tipo de transporte que vai atender a população que está vindo lá daquele eixo de Abreu e Lima, Igaraçu, tá para cá. E o outro lado, de Paulista e de Olinda. Em algum momento você... Não foi pensada a situação dessa em algum população. momento, neste momento, não. Ele vai permanecer utilizando o transporte, os veículos convencionais. Quem vem de Olinda vai utilizar o mesmo veículo convencional com parada à direita na Cruz de Cabugá. O que tem que se ver é que ali na Cabugá você tem uma quantidade muito grande de automóveis utilizando a Cabugá. Tem que se buscar uma forma de reduzir esse fluxo na Cabugá de veículos automotivos, onde um veículo automotivo hoje transporta, em média, aqui por pesquisa da própria Prefeitura, em torno de 1,4 passageiros por carro. Enquanto você tem um veículo como um ônibus, transporta, em média, 60 passageiros por ônibus. Então, veja que a proporcionalidade é muito grande. Melhorar o sistema de transporte, sem dar prioridade para o transporte público, é muito difícil. André, aí é a questão que você fala. Aí sim é necessário uma intervenção política forte para dizer para onde vai a prioridade. É isso que ele está falando. Ou seja, essa situação que tem do corredor norte não pode permanecer, mas não pode mesmo. Porque você tem hoje cidades como Olinda e como mesmo Paulista, vamos dizer, você vê todo dia de manhã e todo dia de noite congestionamentos fabulosos, né? Porque são cidades de dormitório, né? Com duas faixas, e se for para uma faixa só. E teria de se resolver isso de forma muito rápida para poder haver, sim, aí a opção do cidadão pelo BRT. Porque, é claro, se eu estou metido num congestionamento que leva 2 horas para chegar em casa e o outro me deixa em meia hora, por que diabo é que eu vou de carro? Eu vou mudar. Mas esse é o atrativo da mudança. É o tempo que você gasta. Entendeu? Então, isso sim requer uma atenção especial do governo e que ele mostre que a prioridade é para valer, é para o transporte público. Então, nesse caso, teria que disponibilizar um BRT também naquele outro trecho? Sem dúvida. Não, eu estou falando somente do que está em implantação. Sim, sempre se discute... Porque, repara, se você pegar aquele... Hoje, qual é a opção que o pessoal daquela área dali teria? Nós estamos com um pleito lá de ligar o terminal de Rio Doce à PE15. Então, todas aquelas linhas que chegaram ali, o cara pode pegar, vai para a PE15, da PE15 pega o BRT. Entendeu? Essas possibilidades, vamos dizer assim, de mudar de um para outro, ou mesmo ir de carro e depois deixar o carro, era uma coisa que a gente tinha de começar a se preocupar. Por exemplo, aqueles terminais ali teriam de ter áreas para o cara deixar o carro, com segurança e que a passagem já fosse integrada. A mesma coisa da bicicleta, o cara ter um lugar para deixar a bicicleta dentro. Né? Eu não quero nem falar das calçadas para o acesso, mas esses dois já davam uma grande amplitude na atração para o BRT. Desculpem eu ter feito essa colocação, mas no fundo também eu tenho muita consciência de que a prioridade no transporte público de qualquer cidade hoje deve ser exatamente, né, o transporte coletivo. Né? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Essa expectativa. Né? Mas ao mesmo tempo revelo, né, e reitero a minha preocupação em relação a questões que são gargalos e que são muito sérias e que, se não houver um planejamento prévio, a coisa pode estourar de uma forma muito imprevisível, né, lá na frente. Ser a favor do transporte público é muito simpático. O problema é fazer, entendeu? Tinha tempo aí que ali na Herculano, aquela bicha que desce ali, a via que desce para Boa Viagem, não tinha uma faixa exclusiva de ônibus?
né? Não, é Herculano Antônio de Bandeira. Herculano de Bandeira. Antônio de Góes Tinha uma faixa exclusiva para ônibus e o que é que fizeram? Tiraram a faixa exclusiva Calçada. e tiraram a calçada para fazer outra faixa. E esse número que ele diz aqui é o número você transporta 150, 100 mil de passageiros de ônibus naquela faixa e nas 4 faixas transporta 57 mil. Vou trazer uma outra questão. Antes a gente tinha os ônibus elétricos, né, e que não poluíam por ser elétricos. O metrô, ele também anda em cima de eletricidade. É claro que até construir uma usina hidrelétrica, isso também causa um impacto ambiental. Mas a gente está falando agora de uma solução para o transporte, ou pelo menos um paliativo, mas que é fundamentada num combustível fóssil, né, num combustível que é extremamente poluente. Será que a gente está realmente pensando ou com um modelo próprio para a sustentabilidade do planeta? Né? Será que é realmente a medida mais correta, levando em consideração essas variáveis? Exato não. Mas vamos pegar o caso de Bogotá. Bogotá ganhou quando ele instalou o BRT por combustão, né? Ganhou o prêmio, ou seja, como é que chama? Aquele crédito de carbono. Por quê? Porque a diferença entre os motores utilizados nesses veículos e os motores que existiam lá é uma diferença muito grande. Você está aquele negócio, houve uma evolução muito grande na questão isso não quer dizer que não polua, não. Polui, pode poluir. Agora, mas muito menos do que os veículos que estão funcionando aí. E digo mais, já existe tecnologia no país para transformar este veículo, essa combustão, unicamente por diesel, em elétrico diesel, vamos dizer assim, elétrico BRTs elétricos. Porque nós temos tecnologia híbrida. A gente estudou, a gente chegou inclusive a tentar pensar no modelo onde você tivesse as linhas circulares que saem do terminal Recife, que são diversas linhas que circulam lá, são 5 linhas, que elas fossem todas operadas com um veículo híbrido. Chegamos até a testar esses veículos aqui. Só que o custo dele é muito alto hoje. Era um veículo hoje um veículo para 50 lugares, na ordem de 1,5 milhão por veículo. Era um veículo pouquíssimo poluente. Então, a equação não estava fechando, a conta não fechava, mas nada impede que em breve, em algum momento, isso venha a se fazer. Ou seja, a gente tem essa percepção, esses veículos BRTs, eles são todos tecnologia Euro 5, poluem muito, muito menos do que os veículos Euro 3 e ônibus hoje que são Euro 2 ainda, na tecnologia ainda, ou seja, que operam no sistema, que poluem 10 vezes mais. A gente tem aqui os valores, ou seja, que emissão de CO2 altíssimas e que esses ônibus já não têm. Mas, claro, eu acho que todo mundo pensa no futuro, na sustentabilidade. Cirano. Eu acho que é importante estar pensando nessa questão e aí, novamente, bate no custo, né? Mas eu acho que a gente tem que usar, né? Tem financiamento aí no sentido de adquisição de veículos mais ambientalmente sustentável, né? Acho que tem que ser trabalhado na licitação, tem que ser pensado nisso, né? E o governo também tem que estar contribuindo para que possamos estar dando a nossa parcela. Certo. O grande ganho nesse sentido é se ver se o BRT se implanta como ele deve, porque aí ele pode atrair, e não é só ele, eu estou falando as outras coisas que têm de ser feitas, para atrair o usuário de automóvel, porque aí você estaria ajudando também a reduzir o número de automóveis e reduzindo a poluição. Certo. Doutor Oswaldo, vamos fazer bom uso, né, do BRT, já que a realidade é o que nós temos nesse momento. Mas já que São Paulo, por exemplo, pensa em trem-bala, né, ligando Campinas, não sei se até o centro de São Paulo, até o Rio de Janeiro, a gente não pode acelerar também esse planejamento para a ampliação do metrô, pelo menos o metrô de superfície, já que pensar em trem-bala agora seria meio utópico? Eu já expressei minha opinião. Eu acho que antes de a gente pensar em mudar de modal, que nós não temos a necessidade imediata disso por conta dos volumes de passageiros que não são necessários, é muito mais importante, no meu entender, fazer aquilo que você estava reclamando, ou seja, como expandir essa rede. Como implementar esse BRT em outros corredores, né, para aumentar realmente a demanda. Aí sim, eu acho que quando você tiver com uma previsão de demanda
já superando essa marca que eu estou dizendo, que ele pode chegar a 30 mil passageiros por hora sem problema. Mas num plano diretor de 10 anos, por exemplo, ainda não introduziria? Não introduziria, não. Você pode, obviamente, começar a planejar, ver, como nós estamos já prevendo, o Grande Recife deve reeditar a pesquisa domiciliar, que a gente vai poder atualizar, então, o plano diretor, e aí fazer essas previsões, e aí se preparar. O que é importante é pensar antes, é você realmente, na medida que for chegando a uma capacidade que ele não aguente mais, já ter outra solução que possa, aí sim. Uhum. O acesso a cadeirantes, a pessoas com dificuldade de mobilidade hoje nos corredores, você colocaria como uma questão grave ou uma questão que está sendo relativamente solucionável? Pelo pouco que eu usei o sistema, eu percebi que realmente é possível. Agora, claro que você tem que estar conservando as estações para que não venham a se danificar e dar problemas ao cadeirante, às pessoas com mobilidade reduzida. Hoje elas estão novas, né? Algumas estações que estão funcionando, você consegue, de uma certa forma, atender. Mas ninguém sabe daqui para frente como vai ficar. A questão da conservação das condições para que as pessoas... Muito um pouco, até aproveitando a oportunidade, é na preservação. A gente tem tido atos de vandalismo nas estações de BRT. É um equipamento caro, é um equipamento com pouco tempo de implantado. Exato. Você tem um equipamento que é caro em relação a outros equipamentos. De fato, quem banca isso é o Estado, quem banca isso é a população através dos impostos. Então, é um tipo de equipamento que a gente tem aí trabalhado muito no sentido de se preservar e ter um cuidado muito grande. Por isso, até a gente tem um custo, a gente tem um segurança no BRT 12 horas por dia à noite, mas mesmo assim a gente ainda tem algum tipo de depredação. Certo, vamos cuidar que é um patrimônio nosso. Perfeitamente. Eu vou tomar essa sua fala como sendo uma fala de conclusão, porque nosso tempo agora está nos últimos minutinhos mesmo. Doutor Oswaldo, 30 segundos. Não, então é dizer que realmente com todos os problemas que existem, foi um ganho efetivo para a cidade, para os usuários, esse sistema. Eu espero que ele se conclua e na medida que se invista muito numa questão do marketing mesmo, ou seja, e dentro do marketing está justamente essa questão da preservação. Porque eu não posso entender como é que as pessoas destroem uma coisa que ele vai usar no outro dia e que vai faltar. Ok, Cirano. Eu acho importante essa discussão sobre a questão do transporte, na medida em que precisamos lançar mais luzes sobre essa questão, pois precisa mais a sociedade participar e entender para cobrar e propor alternativas melhores para ela, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado a você que nos acompanhou também e ficamos por aqui, esperando todos, né, num próximo programa. Boa noite.